Bom, já encaminhando aqui, gente, eu vou tirar os microfones de todos, vou deixar abertos o meu, do From e do André Bueno, que seremos as pessoas que vão conduzir a entrevista, tá bom? Só explicando aqui como é que vai ser a lógica. Caso algum de vocês tenha perguntas para nós três, por favor, é só colocar aqui nos comentários do Zoom, que a gente vai acompanhando e vai perguntando aqui para o From conforme o conteúdo for andando. Isso, onde a Stephanie acabou de comentar ali do lado. Peço também, caso alguém queira, no final do nosso conteúdo, eu vou abrir aqui a opção para que vocês abram os seus microfones, para a gente fazer perguntas também com som aqui para o From. E fiquem à vontade para ir pontuando o que vocês acharem necessários, as dúvidas que vocês forem tendo aqui no bate-papo. Então, vou desativar o som de todos e vou deixar só os nossos três aqui. Prontinho. Tudo certo para todos? Podemos começar? Beleza. Perfeito, então. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, sou o Marcelo, aqui do Marketing do Fotop. Hoje estaremos aqui conversando com um dos nossos principais fotógrafos no segmento imobiliário, que já atua com a gente no Fotógrafo já há bastante tempo e tem diversos jobs com a gente no registro, que é o Augusto From, esse moço que vocês estão vendo aí. Boa tarde. Perfeito. Essa live tem como objetivo apresentar para vocês algumas técnicas de fotografia imobiliária para que vocês entendam a logística desse tipo de job, entendam como começar nesse segmento e entendam também como foi a trajetória do From, né? E isso provavelmente vai ajudá-los a fazer o mesmo, caso vocês tenham vontade. Novamente, o conteúdo dessa live é bastante técnico, é para as pessoas que trabalham conosco como fotógrafos, seja no Fotop ou no Fotógrafo Já. Então, a gente espera que vocês façam perguntas, nos deem toques se vocês acharem necessário, tragam dicas para nós e a gente vai todos compartilhando conteúdo que ajude aos nossos fotógrafos uns aos outros e fazer com que todo mundo realmente ganhe uma melhora no próprio trabalho. Então, From, por favor, gostaria que você se apresentasse para o pessoal e explicasse para a gente como é que foi a sua trajetória como fotógrafo e como que você chegou até aqui. Bom, boa tarde novamente a todos aí. Queria mandar um abraço também para meus amigos das corridas. Né? Daqui a pouco a gente está de volta aí, né? Bom, eu iniciei na fotografia profissional há uns 5 anos, em 2015. Antes eu tinha empresa que não tinha nada a ver com foto, né? Fiquei com a empresa há mais de 10 anos, e aí em 2015 a gente se encerrou, né? E aí eu fiquei naquele dilema, né? O que vou fazer agora? Será que eu procuro um emprego aí no mesmo segmento, continuo fazendo o que eu estava fazendo? E a fotografia, assim, sempre teve muito presente comigo, né? Era um hobby que eu tinha, eu gostava muito de fotografar, mas eu nunca tinha estudado, né? Nunca tinha me aprofundado mais, né? E aí surgiu esse momento na minha vida que tive que fazer essa decisão, e a fotografia acabou aparecendo para mim como essa oportunidade. Aí eu fiz um curso profissionalizante e iniciei aí os estudos, né, nessa parte das fotos. Aí eu comecei a ter alguns trabalhos, né? O começo foi bem lento, né, porque até realmente assumir para mim que eu tinha virado um fotógrafo e que a fotografia era um trabalho para mim, demorou um pouco, né? Sempre estava surgindo coisas da empresa ainda, trabalhos relacionados ao que eu fazia antes, então acabou sendo bem lento. E aí o início foi na escola do meu filho, né? Eu participava bastante dos encontros lá com os pais, com os diretores, e eu me ofereci para estar
estar fotografando os eventos da escola. Eles não tinham ninguém, né? Então eu me ofereci ali para fazer as fotos das festas, das apresentações deles, né? E aí isso acabou me gerando um contato bem mais próximo aí com os pais da escola, né? Apesar de eu não cobrar as fotos que eu enviava para a escola, eu consegui ter um contato com as pessoas, né? Com as pessoas que estavam ali próximas. E aí isso me gerou aí os primeiros trabalhos, né? Que foi de todo tipo, né? Desde aniversário, alguns produto, até casamento também eu cheguei a fazer. E aí que iniciou a foto imobiliária, né? Surgiu a oportunidade, tinha um dos pais que tinha um hostel na Vila Madalena, e vamos lá, vamos tirar foto, né? Vamos tirar foto, sem nunca ter tirado nesse segmento. Legal. E então, aí eu tenho um primo, né, que é corretor também, Uhum. e aí ele sempre me pedia ajuda, né? Não para foto, mas ele tinha dificuldade para colocar os anúncios nos portais, né? Ele não Uhum. sabia fazer as descrições, onde que tinha que preencher, então ele me chamava lá para ajudar ele para colocar isso. E aí eu vi aquelas fotos também que ele tirava, ixi, nossa, como é que faz aqui para a gente realmente ver o que tem nesse apartamento, nessa casa? Eu achava terrível, mas eu não falava nada para ele, né? E aí isso me fez também ter esse interesse em estar fotografando a parte imobiliária, Uhum. porque eu iniciei na foto, o curso que eu fiz foi sempre pensando na foto esportiva, na fotografia de Esportivo. esporte, né? E o que acabou até demorando muito para se tornar para mim uma atividade, né? Foi a última coisa que eu acabei fazendo. Eu fiz todos os tipos de foto antes de começar a fazer a foto esportiva, né? Que eu acabei iniciando no começo do ano passado. É engraçado isso, né? Eu não consegui entender até hoje por quê, né? Você começou Que na era foto coisa. esportiva com a gente? Com o Fotop? Foi com fotógrafo. Comecei com Prata da vocês. casa. Então aí eu iniciei essa parte imobiliária, totalmente assim, sem ter um conhecimento, e foi muito na raça mesmo, aprendendo no dia a dia, né? Foi assim que eu comecei. Perfeito. Gostaria que você passasse para o pessoal, Augusto. Você tem Instagrams onde você coloca o seu conteúdo, principalmente as fotos de imobiliárias que você tira, né? Sim. augustofrom.interiores, não é isso? Isso. O meu Instagram é Perfeito. augustofrom.interiores, né? Se o Tem o pessoal link lá para o quiser, meu site também. dar uma olhada, a gente colocou aqui no chat, pessoal, para vocês verem as fotos do Augusto, algumas delas já tiradas com a gente, né? Sim, sim, tem bastante foto lá que foi pelo fotógrafo já. Perfeito. É, Você quer fazer já a sua apresentação? Como é que você está pensando? Sim, sim, tem algumas coisas que eu queria falar, né? Tá. Posso começar aqui então, né, Marcelo? Claro, claro. Deixa eu compartilhar a tela aqui para o pessoal ver a sua apresentação. E é só você me avisar que eu Tá. vou Bom, passar os slides para você. tá. Eu vou estar falando agora de início, né? Como que eu imagino assim que um fotógrafo pode começar, né, no segmento de foto imobiliária, né? Aqui eu imagino uns 3 pontos inicialmente, que seria um equipamento básico, né? Básico e adequado aí para esse segmento, Deixa eu dar um onde você zoom. precisa conseguir realmente mostrar um ambiente onde muitas vezes é super apertado, né? Com Uhum. uma iluminação que não é adequada, interferência de luz externa, luz artificial. Então, é um desafio, assim, muitas vezes. Você chega no local, o apartamento está completamente escuro, né? Entrando uma luz super dura da janela, e Uhum. você tem que conseguir mostrar o que aquele ambiente tem, né? Qual que é a cor daquela parede, o que ele mostra ali na janela. Tá? Então, eu vou começar falando pelas lentes, né? Aqui eu Você coloquei está vendo a minha algumas. tela? Tá aqui Tô, certinho para você? Perfeito. Aham. Eu coloquei algumas lentes que eu considero que são adequadas aí para estar iniciando, né?
para as câmeras cropadas, eu acredito que no mínimo uma 10mm, a Canon tem a 10-18, que é uma lente super famosa, né, que muita gente tem. E a Sigma também tem uma lente muito boa, também uma 10-20. Tá? Augusto, você já tinha essas lentes quando você começou a fotografar os imóveis ou você teve que comprar elas para começar esse processo? Então, eu comecei com a lente que eu tinha. Tá? Eu vou até mostrar aqui para vocês. Eu tinha uma, que era a mais próxima, era uma Rokinon 14mm fixa. 14, ok. Comecei com essa lente. E com Os qual primeiros câmera trabalhos, na mas época? a câmera era uma full frame, uma 6D, uma Canon Uma 6D. 6D. A Legal. câmera continuo utilizando até hoje, né? Acho ela excelente para esse tipo de trabalho. Então, na questão da lente, essa que eu tinha, essa Rokinon, ela não é fisheye, né? Só que ela apresentava uma distorção razoável, né? Onde eu não tinha muita dificuldade para corrigir isso em pós-produção, então ela me dava um pouco de trabalho, né? E eu acabei deixando ela de lado e comprei uma 1740, uma Canon 1740, que é essas que eu coloco aqui na relação das full frame, né? 1740, 1635, só que aí já é uma lente mais cara, né? A Tokina tem uma lente muito boa, essa 1621 é excelente para esse tipo de trabalho, é super linear, não dá distorção. E a Sigma, que tem uma lente 12-24 também, que acaba sendo um coringa aí, porque 12mm numa full frame você consegue se virar em qualquer canto, né? Só que não é uma lente muito fácil de achar. Essas lentes que você trouxe aqui pra gente te atendem completamente hoje nos trabalhos que você faz conosco no Fotógrafo Já. Essas lentes são as assim, que eu conheço que servem. Não são as lentes que eu tenho, tá? A lente que eu Sim. trabalho hoje é a 1740. 1740. É a 1740. Entendi. 1740 é f4. Tá? Legal. É uma lente... claro que não é barata, né? Uma lente para full frame não é barata, mas dos modelos que tem, é uma das que está mais acessíveis, que apresenta um resultado bem satisfatório, né? Então eu optei por ela. Augusto, a gente viu aqui nessa lista que você fez aqui, são todas lentes grandes angulares com ângulo real máximo aí de 17mm. Pela sua Isso. experiência, como que você vê a importância dessas lentes? Dá para ter um ângulo maior? Como que você orienta o pessoal em relação às lentes? Eu acredito que 16, 17mm seja o ideal para esse tipo de trabalho, né? A 10mm na cropada vai dar em torno disso, 16mm mais ou menos, porque cada local que você vai é diferente, né? Eu já vi alguns vídeos até do pessoal falando que, bom, dá para fotografar com lente do kit, com uma 18-55 numa câmera cropada, mostrando até foto, fazendo teste. E assim, com certeza dá, entre aspas, né? Você vai conseguir fotografar a sala, né? Que normalmente é maior, até um quarto, que é um pouco maior. Mas se você chegar num banheiro, né, chegar num quarto pequeno, você não vai conseguir tirar foto. Você vai acabar tirando foto de um objeto, né? Você não vai conseguir mostrar o ambiente. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque pode acabar... Vou só fazer um ponto aqui, Augusto. Nós que estamos no dia a dia do Fotógrafo Já, principalmente o André Bueno, vai lembrar das colocações que ele faz. Quando as pessoas perguntam para ele qual o mínimo necessário de lente, a resposta se dá sempre na ponta da língua. Qual que é, Andrezinho, que você sempre fala? 17mm real. Isso está bem condizente do que está aqui na lista que o Augusto montou. É isso aí. Perfeito. É isso aí. E é importante também que a lente não seja fisheye, né? Para evitar ao máximo as distorções. Acabou de vir, inclusive, uma pergunta no chat sobre fisheye, se em ambientes apertados como banheiro, de hotel, vale a pena fisheye, mas acho que você já adiantou a resposta que não. E na fotografia imobiliária, é importante que a gente retrate, né, Augusto, o ambiente do jeito que ela é.
a fisheye vai distorcer muito os cantos e a retratação do ambiente não vai ficar tão fiel a que a pessoa vai encontrar chegando naquele imóvel, né? Exatamente. O grande objetivo e o grande desafio é você conseguir mostrar realmente o que está ali, né? Como que é o imóvel. A fisheye, ela vai arredondar, acaba arredondando as retas. Não é ideal para esse tipo de trabalho. Perfeito. Bom, com relação às lentes, é isso, né? São essas lentes que eu imagino. 17mm é o mínimo, 17mm real é o mínimo. Tá? Aí vem a questão do tripé. Posso passar, né? Ok. Isso aí, beleza. Tripé também é um outro item super importante nesse tipo de trabalho. Tá? 90% das fotos que a gente entrega para o cliente, elas não são compostas de uma foto só. Né? Normalmente você faz um stack, um empilhamento das imagens, né? Para conseguir realmente mostrar o que aquele ambiente tem, né? Tanto em termos de alcance dinâmico, né? As cores. Então, se você não tiver um tripé que te permita tirar várias fotos sem ele se movimentar, você vai estar tendo um trabalho extra na edição que vai te consumir muito tempo. Tá? Os tripés que são recomendados para esse trabalho são os de fibra de carbono, que são leves, né, pequenos, mas também não são tão baratos. Tá? Só que é um item que, assim, na medida do possível, do orçamento, eu recomendo que se faça um investimento. Né? Porque é um produto, é um item que você não vai perder, né? Você vai ter sempre ele com você. Né? Aqui eu coloquei 2 modelos, tá, que eu conheço, né? São só umas referências para se ter uma ideia realmente de qual que é o tripé mais adequado. Né? Então, você conseguiria falar para a gente qual que você usa, Augusto? Perdão te interromper. Então, o tripé é um item que eu preciso ter o mais adequado. Né? Eu utilizo um tripé da Manfrotto, mas ele não é de fibra de carbono, ele é pesado. Né? É bom que ele é bem estável, bem firme, só que ele é pesado. Então, foto de imóvel que você tem que estar indo de um local para outro, quarto para cozinha, se movimentando bastante, ele dá um pouco de trabalho. Então, esse é um item que eu preciso me atualizar e vou fazer isso em breve. Né? E tão importante quanto o tripé é a cabeça que você vai estar utilizando no tripé. Aí eu coloquei 3 tipos, tá? Que são, acho que os mais comuns que a gente usa, né? Que é a ball head, que é aquela fácil de ajustar, né? Ela é super, super prática, Sim. só não é tão precisa na questão do alinhamento, né? A outra seria essa de 3 vias, que é aquela que você tem 3 ajustes ali, que você pode fazer. A minha é uma desse tipo, eu tenho uma cabeça com ajuste de 3 vias, e uma outra que seria a top aí para esse tipo de trabalho, é uma cabeça onde você tem um ajuste mais preciso, né? Tá vendo essas rodinhas? Você posiciona mais ou menos na posição que você imagina e com elas você faz o ajuste fino, né? Aí do alinhamento da câmera em relação ao ambiente. É uma cabeça mais cara, né? E que, assim, ela se justifica quando você já tem um certo volume de trabalho, né? Que aí ela acaba se pagando. Mas para quem está iniciando, começando nesse segmento, a Ballhead atende, ou a cabeça de 3 vias também. Tá? Augusto, uma das importâncias do tripé, você comentou, sobre o empilhamento e a sobreposição de fotos com relação à luz de dentro e à luz de fora, né? Aí veio uma pergunta aqui no chat do Newton, né? Se você estava, quando você fala sobre empilhamento de fotos, você estava falando sobre o HDR e quantas fotos você faz? Você faz quantas exposições? 3 ou mais? Então, eu vou falar sobre essas técnicas aí um pouco mais para frente. Ah, legal. Perfeito, ótimo. Queria passar só a parte dos equipamentos agora, né? E a gente está falando de como iniciar nessa parte dos imóveis, aí depois eu vou estar falando também dessas técnicas, tá? Tá bom. Pode passar aí, Marcelo. Tá, aqui são alguns outros itens também que eu utilizo alguns, né? O disparador remoto, ele facilita, né,
quando você precisa estar longe da câmera, né? Muitas vezes você não pode estar aparecendo, ou tem um reflexo, ou onde a câmera está ficando melhor ali, você não consegue ficar perto. Então, esse disparador ele facilita bastante o trabalho, né? Não é um item obrigatório, perfeitamente possível fazer as fotos sem o disparador remoto, né? Utilizando o temporizador da câmera, mas é um item barato e que ajuda muito, tá? Importante que o ideal é que ele seja wireless ou aqueles de radiofrequência, tá? Porque aí não é necessário você estar apontando ele para a câmera, né? Eles vendem alguns infravermelhos, disparador remoto infravermelho, que, no meu ver, não ajuda, porque você tem que estar sempre com ele apontando para a câmera, perto da câmera, né, com essa visada, então não funciona. Tá? Tem que ser wireless ou por radiofrequência, que é o ideal, né? Outro item, disparador de flash remoto, tá? No meu caso, eu utilizo o flash para as fotos, né? Para compor as fotos, então é um item importante. Também não é necessário em alguns casos, né? Quando a pessoa tira as fotos sem flash. Ele ajuda também, porque o flash, normalmente você vai estar rebatendo ele num teto, então vai estar segurando ele na mão, ou vai estar indo para uma outra posição. Se ele estiver fixo em cima da câmera, ele perde a função. Então, para quem usa flash, esse disparador é essencial. Tá? E o flash em si aí, que eu utilizo o Godox, vou mostrar um aqui. Utilizo um Godox, né? O flash não precisa ter TTL para esse tipo de trabalho, porque ele vai ser usado em modo manual. Tá? É super simples utilizar o flash para esse tipo de trabalho, não tem nenhuma configuração especial. E um flash barato, simples, aqueles flashes com pino central só, atendem de sobra o que é necessário para esse trabalho. Ok. Vocês têm mais um aí, não sei como é que tá. Posso passar aqui? Pode passar. Esse aí é um item legal, que é um nivelador para câmera, né? Você coloca ele na sapata do flash e você tem as bolinhas aí que você consegue saber em que posição que está a câmera. Tá? É um item que ajuda, né? Eu não tenho, tá? Eu não utilizo esse produto aí, eu acabo usando o próprio nível eletrônico que a câmera tem, né? Eu vou falar um pouco desse nível depois quando eu falar sobre a parte do alinhamento, né? Mas é um item que às vezes pode ser legal. Pode passar aí, não sei se... Tá. Pode tirar, Marcelo, que agora eu vou falar um pouco sobre o... Pode tirar a apresentação. Pode tirar a apresentação. Pode tirar. Tá bom, pode deixar. Beleza. Tá, então, eu falei agora sobre o equipamento básico, que eu considero para se iniciar o trabalho, tá? Eu falei tanto do básico quanto do equipamento um pouco mais avançado, né? Deu uma geral. Mas agora eu queria falar sobre o segundo item que eu acho importante para começar na foto imobiliária, que é a parte de se preparar antes dos trabalhos. O que acontece? Quando você vai estar executando um trabalho, iniciando, você tem que ser o mais eficiente possível. Então, eu acho essencial que você treine antes, né, que você se acostume com algumas técnicas antes. Então, eu considero que fazer a sua casa um laboratório, né, que você possa testar as opções de alinhamento da câmera, né, colocar a câmera no tripé, nivelar, ajustar horizontal, ajustar vertical, ver como é isso, né, ver quais são os problemas aí que acontecem, as dificuldades com o equipamento. Você praticar isso em casa, né, é importante. Tá? Parte dos enquadramentos também, né, enquadramento pegando as duas paredes, o enquadramento de frente, quando que é legal, como que fica a foto, né, nessas situações. Tá? A luz, né, faz um teste, tira foto num quarto onde tem janela, um dia que estiver claro, ver a dificuldade que é a luz entrar, qual que é o melhor ângulo ali para você aproveitar. É uma etapa que eu considero muito importante
e que vai também facilitar depois na hora de realmente estar fazendo um trabalho. Deixa eu fazer um PS rapidinho aqui, Augusto, na sua fala. Uhum. Muitos dos nossos fotógrafos também, em relação ao fotógrafo já, estão nos perguntando como começar nesse segmento se a pessoa não tiver um portfólio. Esses testes que você mencionou, acho que são também uma forma legal da pessoa começar a criar um próprio portfólio imobiliário, né? E Sim, sim. possibilitam que elas se cadastrem aqui na nossa plataforma. Sim, sim. Eu considero que fazer alguns trabalhos iniciais também é importante, quando isso for possível, né? Sim. Se tiver algum conhecido que tem, algum parente que tenha, sei lá, um apartamento para alugar, uma casa para alugar, um amigo, isso ajuda muito para você criar esse portfólio inicial. Eu fiz o meu portfólio inicial um pouco dessa forma, né? O pessoal da assessoria que eu corria também, eu tinha contato com eles, aí falei das fotos, fui tirar foto do treinador do apartamento dele. Então foi assim também que eu formei um pouco as fotos do meu portfólio, até as fotos que eu mandei aí para o fotógrafo já quando eu iniciei o trabalho, eram fotos dessa forma que eu tirei. Quando não tiver jeito, né, não tem como, tira de casa mesmo. Né? Faz as fotos de casa, treina bastante, banheiro também, que é complicado. E aí você vai ter algumas fotos para tá mostrando. Né? Uma forma de iniciar. A gente pode, nesse meio tempo, responder a pergunta do Daniel. Ele perguntou, então a lente do kit não dá para fazer uma boa foto, é isso? Augusto, se você puder responder o Daniel. Sim, sim. A lente do kit, ela não vai ser adequada para você tirar foto de um imóvel inteiro, por exemplo. Né? Ela faz boas fotos, sim, de alguns ambientes específicos, onde você tem mais espaço, né? Onde você pode posicionar a câmera e conseguir captar a informação do local. Agora, quando você vai por um local mais apertado, um quarto mesmo, um pouco mais estreito, que é super comum nos apartamentos novos, você não vai conseguir mostrar o que tem naquele quarto, o espaço daquele quarto. A imagem vai ficar muito, muito restrita. Tá? Então, não dá realmente para iniciar um trabalho profissional com uma lente 18-55 do kit. Tá? Perfeito. Bom, estava falando sobre as fotos, né? Como iniciar um portfólio, e eu queria também estar falando sobre antes das dicas técnicas, né? Como que pode se atuar nesse segmento? Algumas dicas que eu acho que são legais aí para iniciar também e divulgar o trabalho, né? Divulgar que você é um fotógrafo de interiores, né? Okay. O primeiro é o portfólio, que a gente já falou, né? Ter esse portfólio, ter essas fotos, então, ou é foto de casa, ou é foto de algum local de algum amigo, algum parente, né, para estar montando isso. E a partir daí, você montar um sitezinho básico, onde você possa colocar as imagens, possa colocar alguma informação sua, um site simples como o Wix, WordPress, que são super fáceis de estar montando, eles já têm os templates prontos, é super intuitivo, é muito importante, isso aí faz diferença. Tá? Você precisa ter um site, mesmo você tendo uma rede social, né? Mesmo você tendo um Instagram, mesmo você tendo um Facebook. Tá? O site ele mostra profissionalismo também, né? Porque assim, eu considero que uma das principais ferramentas para você divulgar o trabalho é através do Google. Tá? O Google ele tem uma ferramenta chamada Google Meu Negócio, que é super importante e assim, tem muitos profissionais que acabam não utilizando ela. Né? Ali você pode colocar informações da sua empresa, colocar as suas fotos, as imagens que você considera interessante, está mostrando ali. E muitas vezes esse Google Meu Negócio ele aparece para quem está pesquisando sobre o assunto, mesmo sem a pessoa clicar em cima do seu site. Né?
é o tipo de informação que quando você está procurando um assunto, o Google ele mostra ali do lado uma coluna com essas informações. Aí tem muita gente que acaba deixando isso um pouco de lado. Faz um site legal e não preenche o Google Meu Negócio. Tá? Além de ser uma ferramenta gratuita. Então eu considero... Uma dica muito interessante essa, Augusto. O Rafa, que fez a live com a gente na semana anterior, em relação à fotografia para alimentos, ele mencionou o Google Meu Negócio também, mas não só na importância da divulgação do próprio trabalho, como você disse, mas também uma forma de entender o tipo de foto que aquele estabelecimento divulga na internet. Então, por exemplo, no caso de fotografia imobiliária, ao procurar uma imobiliária, por exemplo, e nessas fotos do Google Meu Negócio estarem fotos ali de imóveis que não estão num padrão legal, não estão com a qualidade que poderiam estar, já é um indicativo de que aquela empresa precisa de fotografia profissional também. Então, uma dica da live anterior que a gente traz para o nosso segmento aqui. Bem legal, importante. Outra forma também, para iniciar, né, para você ter os contatos iniciais, o Facebook tem muitos grupos, aqueles grupos de bairro mesmo, onde o pessoal anuncia produto, anuncia o que está fazendo. Alguns até não deixam fazer anúncio, mas a maioria deixa. Ali você divulgar que você é um fotógrafo imobiliário e mostrar as fotos do seu trabalho, acaba gerando interesse ali. E muitas vezes você consegue trabalho e contatos através desses grupos, né? Tanto do Facebook quanto do WhatsApp mesmo. O WhatsApp tem muito esses grupos, desapego do bairro, grupo de bairro, né? Que tem gente que está próximo de você, né? Muitas vezes a pessoa está perto de você, tem uma casa para alugar, tem um apartamento para alugar, e às vezes não tem a noção dessa importância de ter um registro profissional aí do que ela precisa estar vendendo ou alugando, né? Então é uma forma de você ter contato com essas pessoas. Outro seria as imobiliárias próximas também, chegar, mostrar, apresentar um portfólio, mostrar que você faz esse trabalho. É um contato inicial, né? Além, é claro, da plataforma mesmo, do fotógrafo já colocar seu contato ali também. Vai te gerar os primeiros trabalhos aí para iniciar nisso, né? Legal. Bom, outra dica que eu dou aqui, quando você começar o trabalho, é que você monte aí um roteiro para você ter ele em mente quando você começar. Tá? Seria passo a passo, mais ou menos o que você já ensaiou em casa, ou que você já treinou em outro local, para que você, na hora que chegar no imóvel, consiga ser aí o mais eficiente possível. Tá? Normalmente o tempo é limitado, né? Você tem que chegar e já saber o que você vai fazer. Vou chegar, vou acender as luzes, vou abrir a janela, montar minha câmera, alinhar, e já sei qual é o enquadramento aqui que eu acho legal fazer. Isso é importante para você conseguir administrar o tempo da melhor forma possível. Ótimo. Augusto, a gente pode fazer duas perguntas aqui. O Antônio perguntou: eu tenho uma lente 1770 da Sigma com a câmera Canon 77D. Será que consigo iniciar um trabalho de interiores? E segue aquela lógica que você explicou no começo. O grande problema dessa lente é que ela não é um 17mm real numa câmera cropada, né? Então, essa lente ela vai ter em torno de uns 28mm, eu acredito, mais ou menos, real. E isso vai dificultar na hora que você chegar num cômodo pequeno, num banheiro, num quarto mais apertado. Os apartamentos recentes, mais novos, os cômodos são muito pequenos. E até quando a gente trabalha com uma lente 16mm numa full frame, às vezes eles apresentam dificuldade para você conseguir registrar da melhor forma. Então, se você chega, ainda mais que você está iniciando o trabalho, o início é sempre mais difícil, até você conseguir adquirir um pouco de confiança. Se chegar no local e você ver que você não vai conseguir tirar uma foto, isso é muito complicado. Então, eu não recomendo essa lente, tá? Numa câmera cropada. Numa câmera full frame, uma 17mm, ela atende. Mas numa câmera cropada como a 77D, eu não recomendo. Perfeito. O Vitor perguntou se você usa flash. Você citou na sua apresentação alguns flashes. Acho que vale só você dizer o que você usa. Caso o Vitor queira conversar, pode ser algum que ele procure. Tá, eu uso,
tá? Eu uso flash. Eu vou falar sobre a forma como eu uso o flash, tá? Basicamente eu uso um Godox 860. Uhum. É um flash que é TTL, tá? Então eu tenho ele porque eu faço outros trabalhos também que acabam necessitando do TTL. Mas na fotografia imobiliária não precisa, tá? Eu tenho outro flash também, que era um flash mais antigo, que é um Yangnu 560-3. É um flash simples, um pino só, um pino central, ele não tem TTL e ele atende também perfeitamente o trabalho. O único detalhe, para esse tipo de foto num flash simples, ele vai precisar, né, daquilo que eu mostrei ali, um disparador remoto. No caso dele, um receptor remoto, né, que você coloca aqui embaixo para ele poder receber o sinal que vem da câmera, porque ele não vai ficar em cima da câmera, né, ele vai ficar na sua mão ou num suporte. Mas eu vou falar mais de flash, tá? Ah, tá perfeito. A Stephanie perguntou, normalmente, por qual lugar da casa você começa a fotografar? Uma pergunta legal. Uhum. Normalmente, quando eu entro, normalmente a maior parte dos imóveis você entra e você sai na sala, né? Sala de jantar, sala de estar ali, dependendo do tamanho do imóvel. Então eu inicio realmente pela porta ali, pela porta de entrada. Normalmente é a sala. Eu começo a fotografar por ali. Tem alguns apartamentos que são menores, que é tudo meio integrado, né? Sala, quarto, banheiro. Então acaba às vezes sendo até um ambiente único, né? Que você tem para fotografar. Então aí você tem que trabalhar um pouco mais os ângulos aí para poder mostrar mais detalhes. Mas normalmente é pela sala. Tem mais pergunta aí, Marcelo? Tem mais uma aqui do Adriano. Você usa adaptador wide? Você recomenda para iniciar? Adaptador wide? É. Para lente, será? Não conheço. Então, não sei, Adriano, se Eu puder acredito que seja... complementar. complementa a sua pergunta pra gente, por favor, Adriano. Provavelmente é pra lente mesmo. Eu sei que tem alguns adaptadores que fazem a Para lente lente. ficar fisheye, né? Mas dá muita distorção, né? É pra lente, Dá como muita ele disse. distorção e vinheta também. Aí acaba perdendo aí muita informação da imagem. Eu particularmente não conheço esse adaptador wide. Ótimo. O Rafael perguntou, na fotografia imobiliária, o uso de fotos tratadas por Photoshop pode valorizar o trabalho ou prejudicar? No sentido de você apresentar algo que é diferente do real. Qual é a sua opinião sobre esse tópico? Eu acho que as duas coisas, porque o Photoshop ele te dá tantas possibilidades aí na edição da foto, né? Que realmente pode, se você não souber um limite, você pode até se prejudicar. Você querer tirar alguma coisa da imagem, querer esconder alguma coisa que tenha algum defeito do apartamento, sei lá, às vezes a parede está rachada, ou algum detalhe, algum interruptor, alguma tomada. Tem gente que gosta, mas eu não acho legal, né? Eu prefiro retratar a realidade de como que é aquele imóvel. Então, o Photoshop eu considero essencial na edição das imagens. Às vezes a pessoa fala, no Photoshop é super complicado, toma muito tempo, não dá para mim usar porque o fluxo de trabalho não vai permitir, mas dá sim, você sabendo utilizar as ferramentas corretas, o fluxo de trabalho é super tranquilo, tá? Então, eu acredito que o Photoshop possa ter os dois lados, te atrapalhar e te ajudar, né? Depende muito de como que você vai estar utilizando. Legal. Eu acho que muitas das dúvidas que estão surgindo estão relacionadas mais ao fluxo de trabalho mesmo, né? De decidir como é que vão ser feitas as fotos dentro do imóvel, como elas serão tratadas. Se você puder falar um pouquinho do seu fluxo, seria bem legal para a gente, Augusto. Tá ok. Eu queria falar também, além do fluxo, falar sobre como eu trabalho com a máquina, né? Como que eu faço para posicionar, para alinhar, né? Por Porque eu favor, acho manda que bala. isso é um detalhe legal também. Eu vou falar então inicialmente sobre o alinhamento da câmera, que é onde é um ponto um pouco crítico aí, né? Quando eu chego no imóvel, tá? A primeira coisa que eu faço ali, eu acendo as luzes, tá? Eu gosto de fotografar com as luzes do imóvel acesa, tá? Tem fotógrafos que preferem com a luz apagada, porque dizem que às vezes dá algum problema
white balance, a luz artificial interfere, realmente acontece, mas como eu utilizo o flash, tenho uma técnica com flash, eu acendo as luzes, eu gosto de mostrar aqueles flashes das luminárias, eu acho legal. Então eu acendo as luzes, eu abro as janelas, tá? Eu sempre abro todas as janelas, eu gosto muito de mostrar o que tem fora do apartamento, qual que é a visão do apartamento. Isso às vezes dificulta um pouco o processo, porque a luz vai entrar no apartamento, vai às vezes criar alguns reflexos e também tem o detalhe do alcance dinâmico. Tá? Mas é uma forma que eu gosto de fazer e que eu consegui adaptar meu estilo para esse tipo de foto. Então eu abro as janelas e depois disso eu vou posicionar o meu tripé e vou alinhar a câmera no tripé. Tá? Então o que é o alinhamento? Basicamente, você tem que nivelar a câmera. Marcelo, se você quiser colocar aquele slide... Apresentação? Claro. Naquela parte que parou. Vou colocar aqui para você. O primeiro passo é alinhar a câmera, nivelar a câmera. Tá? O que é o nível da câmera? Você está vendo, por favor, Augusto? Isso, estou sim. Ótimo. Aqui, ele está mostrando nessa imagem o nível eletrônico que a câmera tem. No meu caso, é a 6D, a Canon 6D. Eu utilizo esse nível eletrônico para nivelar a minha câmera. Outra possibilidade, aquele que eu mostrei anteriormente, aquele quadradinho com as bolinhas que você pode colocar em cima da câmera. Deixa eu voltar ele aqui, né? Esse aqui você pode colocar em cima da câmera também. Acredito que ajude, eu nunca usei. Né? Já vi em alguns livros, mas eu nunca utilizei. Então, esse aqui eu vou mostrar aqui na minha câmera. Você tem essa opção de... Esse nível, então, primeiro, que é no Live View, é praticamente um Live View, você aperta o botão Info aqui da câmera, ele te mostra, né? E aí conforme ela estiver torta, ele vai entortando, até ficar verde, que é quando ele vai estar retinho, né? Nossa, legal. E aí, além desse, ela tem também um nível eletrônico no próprio Viewfinder, né? Quando você olha, não sei se vai dar para ver aqui, ela mostra uma barrinha verde, não sei se está aparecendo. Tá aparecendo aí? Aparece bem pequenininho, mas aparece. Então a barrinha verde, e aí ela vai para um lado, vai para outro, conforme você vira a câmera. É por aí que eu faço o nível da câmera, né? Eu acho que é tranquilo, é suficiente para estar alinhando ela. Eu tenho aquela cabeça de tripé com 3 vias, né? Se você tivesse uma cabeça onde tem aquele ajuste mais preciso, facilita, né? Porque você consegue ir com mais precisão aí você vai girando e ele vai ajustando aos poucos. Tá? Esse é o nível da câmera. O próximo, pode passar aí, Marcelo. O próximo que eu faço é o alinhamento vertical, que é super importante, né? Para evitar uma distorção nas imagens. Aqui à esquerda, eu coloquei umas linhas paralelas, né? Onde você pode ver ali que os batentes das janelas, o canto das paredes, as pernas aqui dos móveis, todos estão paralelos. Tá? Esse é um ajuste que eu faço olhando a imagem mesmo, né? Um ajuste visual. Tá? Tem alguns tripés que têm uma bolha de nível vertical. Tá? Pode ajudar também, pode não ajudar tanto, né? Depende do tripé, depende de muita coisa. Eu prefiro fazer olhando no Viewfinder para chegar na posição ideal, que é justamente para evitar o que tem aqui na foto da direita, né? Que a imagem fique com as linhas paralelas convergentes. Tá? Na foto imobiliária, a gente precisa deixar as linhas retinhas, assim, o mais paralelo possível, tá? Para conseguir ter uma visão do ambiente mais real, né? Às vezes a linha tá distorcida, sei lá, às vezes o ambiente pode parecer menor ou pode parecer maior, né, do que realmente é. E assim, é possível, caso erre assim, na hora de tirar foto, depois fazer correção via software, né, via Lightroom ou via Photoshop. Só que é mais um trabalho, né? Então, o grande objetivo é que a foto saia da câmera com o mínimo de ajuste possível.
Porque, como eu falei antes, vai precisar de ajuste porque vai ter que fazer um empilhamento, vai ter que fazer um HDR, né? Ou um flambient. Pode O passar Leandro essa. acabou de perguntar, inclusive, sobre isso. Augusto, Aham. você utiliza a técnica Flambient com HDR ou só HDR? Tá. Eu utilizo o flambient, né, de uma forma mais rápida. Não aquele flambient que vai ajustando cada canto da foto, né? Mas eu vou explicar isso também. Ah, tá ótimo, perfeito. Aqui é o alinhamento horizontal, tá? Que é muito importante quando você vai fazer aquelas fotos com um ponto só de perspectiva, que são aquelas fotos de frente. Uhum. Porque mesmo a câmera estando nivelada, né, a câmera vai estar paralela ao chão. A câmera vai estar paralela ao chão. Só que se ela estiver um pouquinho virada, a imagem, quando você tira essa foto de frente com um ponto de perspectiva, ela não vai ficar totalmente reta, as linhas não vão ficar paralelas, né? Ela vai ficar curvada. Uhum. E o objetivo realmente dessa foto é que ela esteja o mais reto possível. Tá? Quando o enquadramento é aquele enquadramento clássico das duas paredes, esse movimento não tem tanto problema, né? Vai variar conforme o que você quer mostrar ali, né? Ele não vai aparecer como um desalinhamento, né? Uma foto desalinhada. Aqui, nesse tipo de enquadramento, já não. Você já vai notar que a foto acaba perdendo aí se ela não estiver 100% alinhada. Aqui as linhas que eu grifei em vermelho, elas estão um pouco desalinhadas na de cima, e na de baixo já com o alinhamento mais correto, né? Certo. Tá. Pode passar. Aqui, eu queria falar também um pouco sobre a parte do foco, né? Como que eu trabalho com foco. A primeira coisa que eu faço, então, chego no imóvel, acendi a luz, abri as janelas, né? Câmera no tripé, alinhei a câmera. Né? Próximo passo é o foco. Tá? Hoje eu trabalho com o foco manual. Tá? Eu já utilizei ele no automático, mas eu tinha algumas dificuldades, principalmente depois que a câmera está alinhada, para você fazer o foco automático em paredes que são lisas, em paredes claras. A câmera às vezes não consegue focar. Tá? Se não tem um objeto ali que tem um contraste maior, a câmera não foca. Então você acaba perdendo muito tempo com isso. E Uhum. você utilizando o foco manual, você consegue ter uma profundidade de campo muito grande, onde praticamente todo o ambiente vai estar nítido. Tá? Aqui eu estou citando um exemplo de uma lente full frame, de uma câmera full frame com uma lente 18 milímetros, com uma abertura em 6.3, que é uma abertura que a gente utiliza bastante na parte de foto imobiliária, né? Justamente para você ter a maior nitidez e o melhor foco. Uhum. Aqui eu coloco, por exemplo, se você regular a sua câmera para um objeto que esteja a 1 metro, esse objeto estiver focado a 1 metro, tudo que estiver a 60 centímetros e até 1,80 m vai estar focado. Né? Se o objeto estiver a 1,5 m, o objeto que você está focando ali manualmente, está a 1,5 m, tudo que você tiver de 0,80 metros até 13 metros vão estar focados. Então, eu prefiro trabalhar dessa forma, uma forma que me garante aí que eu sempre vou ter o ambiente que eu estou fotografando totalmente nítido e não vou perder tempo com a câmera no enquadramento, depois voltar para o enquadramento. Aqui na minha lente 1740, Uhum. eu costumo deixar o foco normalmente em 1,5 m. O foco manual dela é 1,5 m. Para essa lente, normalmente é excelente a nitidez que ela apresenta em objetos que estão relativamente perto até o final do ambiente, da sala. Só em casos muito específicos, onde eu tenho um objeto que está mais próximo de mim, como por exemplo, um banheiro que tem ali uma torneira, que tem ali, sei lá, alguma coisa na pia, que vai estar próximo, eu prefiro focar o objeto. Tá? Eu foco ele e tiro a foto. Porque ele vai estar focado, o resto também vai estar focando. Né?
A diferença é que se o objeto está muito próximo, ele não vai atender esses 80 centímetros aqui e vai acabar aparecendo borrado na imagem. Mas eu acho esse quadro bem interessante, né? Porque muitas vezes a gente acaba perdendo muito tempo com foco. Na foto imobiliária, você tem uma profundidade de campo muito grande se você utilizar a abertura correta da lente. Tá? Perfeito. Beleza, Marcelo. Pode tirar isso aí. Pode sim. Se alguém tiver alguma dúvida, aí também pode o mandar pessoal está pergunta. fazendo bastante pergunta. Daqui a pouco a gente responde todo mundo. Bom, as principais técnicas que existem, né, na foto imobiliária seria o HDR ou o bracket, que consiste em você estar tirando 3 fotos, normalmente são 3 fotos com exposições diferentes. Né? Primeira foto você zera o fotômetro, depois uma com ele mais com menos 1 de ponto de luz, foto mais escura, depois uma foto mais clara. E aí na edição, através do software, você junta essas imagens e ele captura as melhores informações de cada imagem e gera a foto final. Existem vários softwares que fazem isso, né? O Lightroom faz isso, o Photoshop faz isso, o Photomatix. Eu comecei fotografando com HDR, utilizando o HDR. Meus primeiros trabalhos foram com HDR. E, assim, a minha câmera, a 6D, ela tem um modo HDR automático. Então, você pode colocar, setar ela para fazer a foto HDR quando você clicar, especificar qual que é o intervalo do fotômetro que você quer para cada foto. Né? Você pode colocar -1, -2, até -3 pontos de luz. Ela vai, você tirou uma foto, ela vai tirar 3 fotos e vai processar essas imagens automaticamente e já vai te entregar a foto. Tá? Só tem alguns problemas nisso. Ela só permite fazer através de arquivos JPEG, ela não faz com arquivos RAW. Tá? E, assim, no trabalho que ela tem entregue, que ela me entregava, eu achava as fotos muito sem contraste, né? Com as cores também muito desbotadas, e isso acabava, todo o tempo que eu ganhava na hora de clicar a foto e ela fazer esse trabalho, eu acabava perdendo na hora de editar essas fotos, porque eu precisava ficar corrigindo cor, corrigindo o balanço de branco também. Então isso tomava muito tempo do meu trabalho. Aí eu acabei estudando algumas outras formas, algumas outras técnicas, né? E aí eu cheguei no uso do Flash, que é essa técnica de Flow Ambient, né? Se quiser passar, Marcelo, pode passar. Foi? Normalmente eu tiro... Oi? Foi. Foi. Eu tiro uma foto com a luz ambiente. Tiro uma foto com a luz ambiente. Eu começo... O primeiro teste que eu faço é com 1/10, aí mais ou menos na velocidade do obturador, tá? Para ver como é que fica a entrada de luz, tá? Depois eu vou ajustando. Uma foto com luz ambiente, uma foto com flash. E aí, opcionalmente, em alguns casos, onde é necessário, uma foto da janela, tá? Onde ele mostre os detalhes que tem através da janela. Tendo essas imagens, eu faço depois uma edição básica ali no Lightroom. O que eu normalmente costumo fazer? Eu puxo os realces um pouco e abro um pouco as sombras. As duas fotos. E aí eu envio elas para o Photoshop. Tá? E no Photoshop, a única coisa que eu faço é mesclar as camadas, as duas imagens, né, com uma transparência aí de 50%. Ele vai pegar os detalhes de luz, principalmente, de luz ambiente, da primeira foto, e vai colocar junto com a foto de flash, onde eu vou ter umas cores mais reais, né? Mais detalhes, principalmente quando tem móvel, quando tem alguma coisa, quando o móvel não é só com a parede lisa. E aí, quando a foto também tem a questão da janela,
a gente coloca mais uma camada ali e eu revelo só a parte da janela na foto, né? Ele vai trazer todos os detalhes da janela. Uma edição que não me toma muito tempo, né? É rápida. É uma forma rápida de fazer o flambient, né? Porque existem também técnicas de flambient que são mais detalhistas, tá? Onde você tem que fazer várias fotos com flash, né, para iluminar determinados locais e depois, na edição, você revela essas partes onde você iluminou, mas aí você realmente tem mais tempo para edição, né? Porque, assim, eu vejo tem duas formas de negócio. Tem aqueles, principalmente arquitetos, que querem aquelas fotos perfeitas, né, que ele vai utilizar aquelas fotos para uma publicação, e vai pagar mais por isso, né? Então aí é onde você tem que gastar mais seu tempo, que você pode editar com mais detalhes, tal, e mais calma. E a outra é aquela foto onde tem o agente imobiliário e precisa das fotos para estar divulgando o imóvel para locação, para venda, né? Então, você tem que ser mais eficiente. Você não pode gastar o mesmo tempo que você gasta numa foto de arquitetura numa foto imobiliária, né? Senão você não vai conseguir entregar o trabalho a tempo, você não vai conseguir atender essa demanda. Até porque as fotos imobiliárias são mais baratas do que uma foto de arquitetura. Você vai receber menos por isso. Então, você tem que ter um trabalho proporcional a isso também, né, para poder atender essa demanda. E dessa forma, mesclar essas duas fotos desse jeito, com uma transparência de 50%, é muito rápido. E a foto, ela apresenta um contraste, umas cores muito mais reais e bonitas assim do que o HDR me entregava, né? Eu queria depois mostrar uma edição, Marcelo, não sei se a gente consegue, né? Tá aqui comigo na apresentação? Não tá. Acho que não. Se quiser me mandar, pode mandar que a gente mostra. Tá, acho que eu não vou ter aqui. Queria responder mais algumas dúvidas aí se o pessoal tiver, porque essa parte tem bastante pergunta aqui. Manda aí então que a gente vai respondendo nessa parte. Vamos lá então. A gente teve lá atrás uma primeira pergunta em relação a HDR do Newton, e aí ele perguntou quantas fotos você faz, e aí você acabou de responder isso pra gente, né? São 3 fotos, né? Normalmente são 3 fotos. O HDR são 3 fotos. Legal. O Gabriel Cruz perguntou: portfólio impresso é importante para o mercado de fotografia imobiliária? O que você acha sobre isso, Augusto? Olha, hoje eu não... Depende muito de quem você vai atender, né? Assim, se você tem muito contato com arquiteto, com decorador, às vezes isso pode te ajudar, né? Um eventual contato aí. Mas tá tão disseminado o uso de rede social, de celular, de imagem eletrônica, eu não sei, eu acho que não faz tanta diferença. Assim, foto imobiliária, ainda mais que é parte de plataformas, né? A gente vai colocar nosso serviço disponível lá na plataforma. Não vejo necessidade nesse momento. Vou puxar aqui para a gente também a sardinha. A gente não precisa de um portfólio impresso, né, André? Para a pessoa se cadastrar no Fotógrafo Já. Basta que ela tenha fotos digitais e ela pode subir na nossa plataforma. Exatamente. Vamos lá. O Newton fez outra pergunta, Augusto. Na verdade, algumas aqui, vou aos pouquinhos. Qual a altura média do tripé? Mais ou menos 1,5 m? Isso. O tripé vai entre 1,20 m e 1,5 m, né? Costumo posicionar ele de uma forma que, por exemplo, que ele me mostre um pouco da parte superior da mesa, por exemplo, né? Ele não pode ser muito alto, de uma forma que ele vai acabar cortando uma parte, às vezes, do teto ou uma luminária que você quer mostrar, mas também não pode ser tão baixo que não vai chegar a mostrar só a lateral de um móvel ou da cama. Ele tem que estar um pouco acima. Então, depende do local, depende do que tem no apartamento, mas normalmente é da cintura até o peito, assim, dá mais ou menos 1,20 m, 1,5 m. Exatamente. Legal, acho que você já responde a próxima pergunta dele também, já que você está dizendo que depende do imóvel.
A altura do tripé muda quando o pé direito é mais alto. Então, para que você consiga mostrar a amplitude do imóvel, né? Sim, sim, ele muda. Perfeito. Porque se ele tiver, às vezes, se ele pega muito teto, né, às vezes dá a impressão que o imóvel é menor, né, se ele pega muito chão, você acaba cortando informação. Então, depende do que tem dentro, né? Mas a altura média é essa, entre 1,20 m e 1,50 m. E às Legal. vezes também, essa questão da altura do tripé, você está num local onde tem muito reflexo, né? Às vezes é um apartamento que tem espelho para todo lado, ou é algum tipo de revestimento que dá reflexo. Você procura posicionar o tripé, às vezes, até um pouco mais baixo para evitar que a câmera apareça, né? Um espelho, principalmente banheiro, né? Banheiro é mais complicado. Você deixa a câmera um pouquinho mais baixa e aí ele já acaba cortando, ou aparece uma parte pequena, né? Que aí, numa edição, uma edição rápida, você consegue eliminar. Legal. O Daniel perguntou, para ficar tudo em foco, é necessário usar F11 ou mais? E aí voltei para esse slide justamente por conta dessa pergunta do Daniel. Tá. Na verdade, não precisa ser F11, né? F11, se for uma foto sem flash HDR, ok, pode ser usado tranquilo, porque aí você vai, teoricamente, ter uma nitidez melhor, né? No meu caso, eu não uso o F11, eu uso o F6.3. Primeiro porque com o F6.3 eu consigo ter a nitidez que eu preciso, e também a abertura da câmera, ela controla a quantidade de luz artificial, de flash. Então, por exemplo, se eu utilizar um F11, eu vou precisar de muito mais potência no meu flash para ter o mesmo resultado. Então, eu vou acabar utilizando mais bateria do flash, e em alguns casos até o flash não vai ser suficiente para iluminar o que eu preciso. Então, por isso que eu utilizo F6.3 e atende tranquilamente, né? Ótimo. E deixa eu te falar também com relação ao ISO, né? O ISO, eu utilizo o ISO normalmente 400, tá? Eu não utilizo o ISO mínimo, exatamente pelo mesmo motivo aí que eu utilizo o F6.3, né? Quando a gente usa o flash, se eu utilizasse um ISO 100, por exemplo, isso dá para mim 2 pontos de luz de diferença de um ISO 100 para um ISO 400, né? Então, a hora que eu iria utilizar um flash, se eu estou utilizando um flash em 1/4, eu iria precisar utilizar o flash com a potência máxima, em 1/1, que dificultaria para mim, muitas vezes não seria suficiente a luz, e também, sei lá, dependendo da quantidade de móveis que eu estou tirando num dia, a bateria não ia aguentar. No caso, a minha câmera é uma 6D full frame, então o ISO 400, ele não gera ruído significativo que possa prejudicar a foto. Nessa foto. Né? Então, Legal. não faz tanta diferença usar um ISO 100 ou um ISO 400. Se fosse uma foto HDR, onde não tem luz artificial, não tem flash, eu não vejo problema em usar o ISO 100. Poderia colocar no mínimo. Vou te fazer uma outra pergunta aqui, dessa vez... antes, deixa eu só responder a do Leandro. O Leandro perguntou se essa live fica gravada. Leandro, ela fica gravada no YouTube do Fotop. A gente vai mandar o link depois por e-mail para vocês. Todo mundo que está aqui com a gente vai receber o link no e-mail para assistir esse conteúdo aqui que a gente está trocando com o From, onde ele está dando fotografia imobiliária de A a Z, literalmente. Está falando tudo que ele usa no trabalho dele. From, gostaria também de te perguntar uma dúvida do André. O flash é rebatido na parede atrás da câmera? Como é que você faz? Então, eu normalmente fico usando o flash, eu uso o flash na mão, né? Eu seguro o flash e eu rebato ele no teto. Tá? Então, seguro o flash para cima. Eu não fico atrás da câmera, eu vou um pouco para o lado, um pouquinho para frente, num local onde eu não apareça no enquadramento, mas eu rebato o flash no teto, sempre no teto. Em algumas fotos, que é aquilo que eu falei, aí você precisa ter um trabalho mais detalhista. Aí você precisa tirar um flash aqui, um flash do outro lado, um flash em cada lado, né, para poder iluminar, dependendo do tamanho do imóvel. Mas aí também vai depender do perfil do cliente, né, do tipo de trabalho que você vai precisar entregar, né, porque aí já vai tomar mais tempo, uma edição um pouco mais complicada.
Mas eu sempre rebato o flash no teto. No teto. Legal. Uma pergunta do Aldemir, nosso fotógrafo também. Você faz fotos de detalhes ou somente de grande angular? Boa. Aquelas fotos que eu te passei, Marcelo, se você puder mostrar. Aqui. São algumas fotos que eu tiro. Eu acho que o detalhe pode ir passando, tá? O Fique à detalhe, vontade. por exemplo, essa foto, né? O detalhe é legal, ele acaba realçando algumas informações que tem no apartamento. E para essas fotos mais próximas de detalhe, eu costumo utilizar uma lente 35. Uma 35 35 2.0. Tá? Eu utilizo a 35 e não utilizo a 1740 em 35 justamente pelo desfoque que essa 35 consegue, que acaba deixando a foto mais bonita, né? E também ela é uma lente estabilizada, então foto de detalhe normalmente eu não uso flash, ela acaba me permitindo uma qualidade melhor de imagem quando é um detalhe. Não é sempre que eu tiro foto de detalhe, é realmente quando você vê que vai agregar as fotos que você vai entregar. Né? Uhum. Então tem que ser analisado na hora. Legal. Augusto, uma pergunta que entra um pouquinho naquela questão que a gente tocou de checklist aqui para trás, mas a Carol está perguntando para a gente, Carol Salerno, qual é o equipamento básico que você leva para os seus trabalhos? Acho que o pessoal deve estar bastante curioso em relação a isso. Eu uso o corpo da 6D, Canon 6D, a lente 1740. Tá? Eu levo sempre também um outro corpo de backup para uma eventualidade. Tenho também um segundo corpo, que eu também utilizo. Uhum. Flash, eu utilizo o da Godox, o 860, e o Yangnu 560. Sempre levo os dois também. Não utilizo os dois ao mesmo tempo. Raramente, só quando realmente tá muito escuro, sei lá, a luz não está conseguindo chegar. Mas é mais um backup. Né? Utilizo o disparador remoto de flash, tá? E o disparador remoto da câmera. Além do meu tripé, que é o Manfrotto que eu tenho, que eu levo para fazer as fotos. Então, basicamente são esses equipamentos que eu utilizo. Legal. Tá surgindo pergunta agora, o pessoal ficou com bastante dúvida em relação ao que você está falando, bem legal. A Sofia perguntou, você leva algum acessório de decoração? Alguém ajuda a organizar os cômodos? E aí acho legal você e também o Andrezinho responderem essa pergunta. Primeiro você, depois o André pontua, porque o André já falou lá no escritório que a gente teve alguns aprendizados que eu acho legal compartilharmos aqui. Então, eu, assim, basicamente, quando eu vejo alguma coisa que precisa dar uma mudada, às vezes está aparecendo um cestinho de lixo, às vezes está alguma coisa que está meio fora do lugar, eu dou uma arrumada. Só que é uma coisa bem, bem básica, bem simples, né? E eu sei que tem alguns serviços, pessoal que acabam fazendo, que tem um serviço específico para isso, para uma pessoa antes arrumar o local, né? Mas eu faço, mas é coisa básica, coisa simples. Né? Geralmente a orientação que a André. gente geralmente a orientação dos clientes que a gente tem, que a gente até passa para eles quando está fechando uma negociação, é que o fotógrafo ele está ali para fazer o registro do ambiente, não para arrumar o ambiente. Então, o que o Augusto falou, ajustes finos e tirar um lixo, arrumar um fio, é uma coisa que é importante para a foto e que não leva muito tempo para fazer. Mas no ramo de fotografia imobiliária, quando você vai fazer para plataformas, para sites, para imobiliárias, você acaba se deparando com algumas situações que você tem que dar uma relevada nesse ponto, né? Não sei se já aconteceu com o Augusto, pelo que eu lembro, sim. Por exemplo, você vai fotografar um apartamento que tem um inquilino. Então, você vai fotografar para o proprietário que chamou a imobiliária, enfim, para fazer a foto. Aí chega lá o apartamento do Amazonas, você não vai conseguir arrumar, nem é seu trabalho arrumar. Então, você precisa de um pouco de tato ali na hora também para falar um pouco sobre organização com as pessoas que estão dentro do imóvel. Né? A gente já recebeu
foto com a pia cheia de louça, porque a pessoa não estava muito aí para receber o fotógrafo. Então, isso daí é uma questão mais complicada, mas, em geral, a gente orienta sempre a ajustes finos, porque o trabalho do fotógrafo é registrar o ambiente. Não sei se você lembra de alguma situação, de algum trabalho que você passou por isso, Augusto? Tem várias, né? Vários casos. Normalmente, você chega e às vezes o proprietário está junto, né? Normalmente o proprietário está junto, principalmente quando o imóvel está mobiliado, né? Aí, cara, o negócio tá uma zona, né? E a desculpa básica sempre é, não, a gente estava viajando, chegamos ontem, não deu tempo de arrumar. E aí, beleza, tira as coisas da sala, leva as coisas para a cozinha, você tira a foto da sala. Aí, tira as coisas da cozinha, volta para a sala, foto da cozinha. Cara, tem que ter muita paciência. Mas já teve casos, assim, de chegar na casa, a pessoa estava fazendo o almoço, né? Tava tudo na cozinha, cheio de coisa na cozinha, inclusive os cachorros. A casinha dos cachorros era no meio da cozinha. Jesus. E eram dois. Um eles tiraram, o outro cachorro não quis sair. Aí o cachorro saiu na foto. Né? A gente conversa, né, explica, tem paciência. E tem que ser profissional, né? Tem que tirar foto. Eu lembro de uma específica lá no escritório, em que provavelmente não foi você isso, mas algum fotógrafo nosso foi em um apartamento, esqueceu de acertar ali um detalhezinho que estava na fronha, né? Você lembra disso, André? Não. A fronha da cama não estava dobradinha embaixo do colchão da forma que deveria estar. Eu lembro dessa história. Sim. Atende Vamos tudo. lá, deixa eu... O Daniel perguntou em relação a tirar fotos de quando tem morador em casa, isso você já acabou de responder. Mas, além disso, ele também perguntou quantas fotos... Perdão. Quantas fotos você entrega para o cliente de cada cômodo da casa ou do apartamento? É uma pergunta bem legal. Uhum. Então, normalmente, no mínimo, são 2 fotos por cômodo, né? Mesmo que o cômodo seja pequeno. Então, uma foto quando você entra pela porta, né? Você posiciona o tripé ali naquela foto clássica, pega nas 2 paredes e depois você vai para o outro lado e tira também. No mínimo 2 fotos, mesmo que elas saiam muito parecidas, que seja um quarto vazio, no mínimo tem que entregar 2 fotos. Se o quarto é um pouco maior, te permite outro enquadramento, foto de frente, foto de lado. Eu gosto de tirar foto. Eu tiro a foto, 2, 3, 4, até umas 4 fotos, quando permite eu tiro. Tá? E em média, por trabalho, são umas 20 fotos, de 15 a 20 fotos. Né? Mais ou menos isso. Claro que tem casos que o imóvel é grande, você vai registrar tudo. Então, 30 fotos, 40 fotos às vezes. É raro, mas acontece. Mas no mínimo, 15 fotos a gente tem que entregar. Tem que dar um jeito de tirar 15 fotos. Legal. Senão o Andrezinho puxa a orelha, né? Brincadeira. Aí tem que inventar foto. O Aldemir perguntou novamente em relação ao flash. O flash é em cima da câmera ou coloca ele em lugares estratégicos? Você já falou disso em algumas perguntas semelhantes, mas eu acho interessante pontuar. Provavelmente o flash precisa de mudar de lugar, por exemplo, para que você não gere reflexos em algumas superfícies, como, por exemplo, geladeira, armário também, né? Acho que vale um pouquinho você tocar nesse ponto, apesar de você já ter respondido essa pergunta mais ampla. E assim, se o flash estiver em cima da câmera também, ele vai acabar ficando um pouco longe do teto, que é onde a gente rebate a luz. Então vai precisar de mais potência e vai acabar escapando mais luz para onde você não quer. Então, normalmente, eu utilizo o disparador remoto para o flash, né? Coloco em cima da câmera, esse aqui, ó, vou mostrar novamente aqui. O Dox, eu coloco isso na câmera e o flash eu seguro na mão. Seguro o flash na mão, aproximando ele do teto, tá? Que é onde eu rebato. Então, eu nunca uso o flash em cima da câmera. Já errei, mas não recomendo. Perfeito. A Carol Salermo perguntou, nesse tipo de trabalho você impõe um período para executar? Ela já respondeu em relação à quantidade de fotos. Como é que é a sua organização de tempo para cada trabalho? Tá, então, assim, normalmente o tempo ele não é muito longo, né?
O pessoal especifica aí em torno de 50 minutos por imóvel. É por isso que é importante você já ter um roteiro pré-definido na cabeça de como que você age, coloca a câmera, a linha e tal, para na hora você não precisar ter tanta coisa para decidir. Normalmente o pessoal coloca um tempo aí de 50 minutos, tá? Mas é aquela coisa, é um tempo que o pessoal que especifica, não é nem o proprietário da casa, né? O pessoal da plataforma, o pessoal que manda os trabalhos. E aí a casa é grande, né? Não dá tempo de fazer em 50 minutos, acaba fazendo em 1 hora. Isso acontece. Só que assim, a gente tenta ser o mais efetivo possível nas fotos. Porque normalmente não é só um apartamento, não é só um local aí que você vai fotografar. Você faz um e tem que ir para o outro, né? E normalmente o outro já tem um horário para você estar entrando. Uhum. Aí se você não consegue seguir aquele tempo pré-definido, você vai acabar atrasando os outros, que também não é legal. Tá? Então, a gente normalmente dá tempo de fazer. Tá? Normalmente, 90% dos casos, é mais do que suficiente esse tempo de entre 45 e 50 minutos para fotografar um apartamento comum aí de 3 dormitórios, 2 dormitórios, tranquilo. Legal. Andrezinho, quer fazer alguma colocação? Quer, fala aí. Isso. Só pontuando a importância que você falou de ter já um checklist de coisas que você tem um roteiro quando você chega no imóvel e aplicar esse roteiro justamente para fazer o imóvel, além de permitir que você faça o imóvel aproveitando o melhor tempo de forma mais rápida, facilita também na pós-produção, né? Porque você não tem tanta foto para escolher, tanta foto para tratar, né? Como você já tem um roteiro do que funciona para você, esse trabalho, você também acaba ganhando tempo nesse trabalho, né? Sim, sem dúvida. A parte da edição, ela é muito importante, né? Ela toma tempo, então, por isso que ter esse roteiro, né? Saber o que você vai fazer. Por exemplo, eu sei que eu vou chegar lá, eu vou tirar uma foto da luz ambiente, eu vou tirar uma foto de flash e quando precisar eu vou tirar uma foto da janela. Então eu sei que eu vou fazer. Se eu vou chegar lá, eu já vou fazer isso. Foto luz ambiente, eu coloco 1/10, né, ISO 400, f6.3. Isso está definido. Eu não vou chegar lá na hora e vou ficar perdido, vou ter que decidir qual vai ser o ISO, qual não vai ser. Eu já sei que isso funciona. Claro, às vezes vou ter que ajustar a velocidade do obturador para entrar menos luz ambiente, né? Então, Deixa eu é um ajuste que a gente faz na hora, mas... Oi? Tá me escutando? Não, já tô escutando. Na hora que você concluir. E uma coisa que eu queria falar também sobre velocidade do obturador, né? Por que eu uso o ISO 400 e por que eu não coloco o ISO 100 e modifico então a velocidade do obturador para economizar o flash, que foi o que eu falei, por que eu uso o ISO 400, né? É importante saber isso. A velocidade do obturador, ela não interfere na luz do flash. Tá? A velocidade do obturador controla a luz ambiente. Então, normalmente o flash, quando ele dispara em velocidades muito grandes, né? 1/5000, 1/8000, até mais. E o obturador, ele sempre vai disparar em velocidades menores, né? 1/10, 1/20, até 1/100. Então, o disparo do flash vai ser sempre um instante muito pequeno dentro do tempo que o obturador fica aberto. A luz do flash ali, você não vai conseguir interferir nela com a velocidade do obturador. Então a gente sempre usa a velocidade para controlar a luz ambiente, tá? Nunca a luz de flash. Luz de flash é abertura da lente e ISO. Acho que isso é legal falar. Massa, bem legal. O Newton perguntou como é que você faz com as portas abertas ou fechadas, e também no caso de lugares apertados, como um banheiro, você faz foto e contra em relação à porta e janela? Como é que funciona essa lógica? Então, assim, normalmente a porta do banheiro eu deixo ela, quando eu vou tirar foto do quarto, por exemplo. Costumo deixar a porta do banheiro fechada. Depois eu abro quando eu vou tirar a foto do banheiro, né? Que normalmente é apertado, normalmente tem espelho que dá reflexo, que você aparece. Quando o banheiro é muito pequeno, eu só tiro uma foto, né?
Eu tento mostrar o chuveiro, mostrar a pia, mostrar o vaso, mas é difícil, às vezes não dá, porque o enquadramento não permite, ou você vai mostrar uma coisa ou você mostra outra. Quando o banheiro é um pouco maior, aí eu faço 2 fotos, né? Realmente faço uma entrando e uma na parte de dentro para fora, para mostrar o outro ângulo. Mas o banheiro é sempre um caso crítico, tanto pelo espaço quanto pelos reflexos aí, que você tem que se virar para não aparecer na foto. E aí que o disparador remoto ajuda pra caramba. É a foto mais difícil, então, banheiro. Uhum. Legal. Aí o Daniel entrou numa parte que eu acredito que os dois vão ter que se complementar, tanto o André quanto o From podem falar um pouquinho disso. O Daniel perguntou, como cobrar por esse serviço? E aí ele complementa a pergunta dele. Exemplo, se uma casa para venda ou aluguel tem diferença no valor do serviço, se você faz baseado no valor da casa ou do apartamento, se vocês puderem falar os dois um pouco disso, aí podem escolher como responder essa pergunta aí da melhor maneira. Tá, vou falar um pouco como eu faço também nos casos que eu acabo atendendo fora da plataforma, tá? Por favor, Depois manda o bala. Andrezinho fala da plataforma. Eu especifico muito o preço, nem tanto em função do valor do imóvel, né? Ou se ele está para alugar ou para vender. Pelo menos não nesse momento, eu não levo isso em consideração. Eu vejo principalmente o local, né? A distância de deslocamento, e tamanho do imóvel. Qual que é quantos quartos, né? Se o apartamento, varanda, quantos ambientes tem para ser fotografado, né? E eu cobro por imóvel, né? Eu não cobro por foto, tá? Tem um valor fechado por imóvel. Imóveis menores, por exemplo, 1 dormitório, 2 dormitórios, às vezes, dependendo se é próximo, R$100, 120, dependendo da distância. Se é um imóvel maior, aí varia, 150, 180. Mas hoje, no atual momento que eu estou do meu trabalho, eu ainda não cobro por foto, né? E nem diferencio técnica das fotos, por exemplo. Eu vou entregar todas as minhas fotos daquela forma como eu falei, com flash também. Tá? Isso pode mudar no futuro, conforme eu evoluir ou conforme surgirem outras formas de técnica, outras formas de edição. Não é uma coisa fixa, mas hoje eu faço dessa forma. Perfeito. Complementando aí a resposta do Augusto e trazendo um pouco do fotógrafo já, eu acabei não me apresentando no começo da live, eu cuido da parte do fotógrafo já, chamado fotógrafo já business, né? Que é a gente indo atrás de grandes empresas que têm um grande volume, uma grande recorrência de saídas fotográficas para poder oferecer para vocês um volume maior de saídas, um volume maior de oportunidades, né? E aí, nesses casos, o valor é bem impactado pelo volume. Então, se a gente está falando aí de uma plataforma que vai trazer 100 imóveis por mês, que vai trazer 200 imóveis por mês, isso impacta o volume. Mas a principal no business que a gente procura trazer na negociação a quantidade de fotos entregues e geralmente o perfil do imóvel, se é um imóvel grande ou se é um imóvel estúdio e tudo mais, porque na nossa visão o mais importante da precificação é a relação hora trabalhada por valor recebido, né? Então tem que ser um valor que faça sentido. Então, geralmente são esses os fatores que a gente leva em consideração aí para numa negociação aí com as plataformas, né, para trazer um preço que seja atraente para os fotógrafos também. Acho que vale pontuar aí na sua colocação, Andrezinho, também a quantidade de trabalhos que você gera para o fotógrafo, né? Geralmente, como os volumes das plataformas são grandes, a gente busca gerar um grande volume para o fotógrafo para que toda a roda faça sentido, né? Então, geralmente, como o Augusto falou, são mais apartamentos por dia,
tem uma recorrência maior do que saídas que você consegue vender para o seu público, via seu Instagram ou via seu site. Então, é uma roda toda aí que tem como impacto principal o volume e a quantidade de fotos entregues. Como o Augusto falou, acho que para uma plataforma como fotógrafo já é muito difícil cobrar por foto, né? A gente sempre acho que vai caminhar para uma cobrança por job realizado, né? Excelente. Vou finalizando aqui, gente. Daniel fez uma colocação. A gente tem mais uma pergunta aqui. Se a foto vai gerar valor e lucro para o cliente, esse valor não deveria ser no mínimo 1.000? E aí vou até me permitir responder a pergunta aqui do Daniel. Daniel, em todas as instâncias do mercado, não só na fotografia, você tem diferentes maneiras de cobrar pelo seu trabalho. Acredito que há possibilidade, sim, de cobrar como você pontuou, mas há de se levar em consideração que tem várias pessoas na cadeia, ou seja, várias partes envolvidas ali naquela negociação e por isso os diferentes preços, por isso as flutuações. Fala aí, André, por favor. Se quiser. Só para complementar, um estilo de precificação que a gente não falou, que a gente já viu ocorrer no mercado, mais incomum, e aí vai um pouco dos contatos que você tem aí extra plataforma, é você fazer uma parceria eventualmente com um corretor, com uma imobiliária, fazer as fotos no risco junto com o corretor e a imobiliária, e aí você receber depois que o apartamento é vendido ou o apartamento é alugado. Aí você, eventualmente, consegue um valor um pouco maior. Porque o grande impeditivo, a grande barreira que a gente encontra comercialmente, tanto como empresa quanto o fotógrafo, é que a foto é um investimento no risco ali, né? Ele não sabe em quanto tempo ele vai ter o retorno daquele investimento e é uma coisa... e é um valor significativo ali na cadeia, como o Marcelo falou. Então, são esses os impactos. Queria falar também, com relação a isso, só um ponto, com relação à cultura realmente da importância de você ter uma foto profissional para divulgar o seu anúncio. Né? Tem muita relação a ver até com o valor, né? Até com o que o Daniel colocou, né? Por que a gente não cobra R$1.000? A maioria das empresas, dos clientes, assim, eles não têm noção realmente do quanto impacta, né, você ter uma foto profissional na divulgação do seu anúncio. E eu acredito que isso está mudando, já estava mudando, e com esse cenário que a gente tem hoje, com certeza isso acelerou, né? Não só no segmento imobiliário, quanto nos outros segmentos. Todos dependem da visualização remota, online. Então, agora eu acredito que a tendência é que o pessoal perceba um pouco mais a diferença que dá você realmente ter uma foto mais bonita e mais profissional. Legal. Pode falar. Desculpa, só complementando o que o Augusto falou, é um mercado que ainda não enxerga, infelizmente, tanto valor. Estão começando a enxergar agora. Tanto se você entrar nos grandes portais e fizer uma pesquisa aí no seu bairro, talvez você encontre 35% das fotos feitas por profissionais. O resto é foto feita com o celular pelo próprio proprietário, pelo próprio corretor. E acho que, como o Augusto bem pontuou, a gente está vivendo um momento de que a foto vem ganhando importância, né? Então, futuramente, acho que a gente vai começar a perceber, vai começar a vivenciar um novo comportamento de mercado e, eventualmente, até uma valorização do trabalho. Legal. Vou pontuar aqui só para encerrar esse tópico. A percepção de valor da fotografia tem crescido por conta do momento em que a gente está vivendo. Os dois tocaram nesse conceito, conceito de marketing, de valor contra preço. Então, acho que é um consenso entre nós aqui de que no atual cenário a fotografia ganha mais percepção de valor. Tem duas perguntas aqui. Vou encerrar com a pergunta da Marcele. Primeiro vou fazer a do Newton também para o Augusto. Newton, você faz fotos 360? Augusto?
O Newton perguntou se você faz fotos 360. Eu já fiz um piloto aí sou fotógrafo já, mas eu estou iniciando também nesse segmento. Já fiz, mas já estou aprendendo um pouco sobre isso. Então eu não divulgo esse trabalho, que eu faço esse trabalho ainda. Perfeito. E aí, a última pergunta de hoje, pessoal. Marcela perguntou, e aí eu vou pedir para o Andrezinho responder essa, Augusto. A Marcela perguntou, eu sou do Fotop, como faço para entrar no Fotógrafo Já? Então, hoje, para você ter acesso ao Fotógrafo Já, você precisa ser cadastrada no Fotop, né? Então, para você poder aplicar para os trabalhos e para você poder ser escolhido, o primeiro passo é você cadastrar o seu portfólio, né? Como que você cadastra o seu portfólio? Você vai fazer login, no seu painel você vai colocar o cursor do seu mouse sobre ali a sua foto de perfil, vai ter uma opção meu portfólio, não lembro muito bem como está escrito, você vai clicar nessa opção, ele vai abrir uns retângulos com o nome das categorias que a gente abriu no Fotógrafo Já, e você vai fazer o upload das suas fotos nos respectivos espaços ali do portfólio, né? Depois disso, no mesmo painel, em vez de você colocar o mouse sobre a sua foto de perfil, vai ter uma opção Fotógrafo Já, e ali tem a listagem de trabalhos disponíveis. Então, é assim que hoje você consegue acessar e participar do Fotógrafo Já. Excelente. Augusto, vou pedir para você fazer uma fala de encerramento. Você pode falar com o pessoal que você quiser, pode falar. Vou deixar esse espaço aberto para você divulgar as suas redes também. Queria te agradecer profundamente pelo conteúdo que você trouxe para os nossos fotógrafos. Acredito que você tenha acendido uma luz para o pessoal que está querendo começar no segmento imobiliário e está procurando outras formas de receita com fotografia nesse cenário onde a gente está hoje. Então, quero te agradecer profundamente pela sua presença, pelo conteúdo que você preparou para a gente hoje e também pelo sucesso que você tem trazido para nós como parte do Fotógrafo Já. Muito obrigado. Por favor, o espaço é seu. Eu só queria passar assim, a parte que eu falei sobre edição, eu acho que ficou até um pouco vaga, não deu para detalhar muito, sem mostrar na prática como é feito, né? E às vezes pode parecer que é um pouco complicado. Então eu queria me colocar à disposição para quem tiver dúvida com relação a isso, entrar lá no meu Instagram e mandar mensagem, que a gente faz aí um passo a passo e tira as dúvidas aí que surgirem com relação a isso, tá? É muito simples, não é complicado e dá um diferencial muito grande para as fotos, tá? Que eu considero muito importante a sua foto ter um diferencial, não ser aquela foto que o cara vai olhar e não vai dar a menor importância. Então, eu estou à disposição, me procura lá, me manda mensagem no direct que a gente conversa e a gente explica melhor essa parte da edição, tá? E, cara, agradecer demais vocês aí, né, Fotop, Fotógrafo Já, pela oportunidade, pelo convite aí para estar falando. Cara, muito obrigado, tá? E também estou aí à disposição de vocês para o que precisar, tá bom? Um grande abraço aí para vocês. A gente sabe que a gente pode contar com você. Pessoal, agradeço a todos que estiveram aqui com a gente durante essas mais de 1h30 de conteúdo. O Augusto foi fantástico e espero que em breve estejamos novamente com essa camisa laranja aqui que a gente fica com tanta saudade de vestir. Pessoal, uma boa noite a todos. Se cuidem e fiquem em casa, por favor. Valeu. Valeu.